estar aqui. Agora, vem cá, como é que foi a sua ida final para Globo? Porque aí você chegou já bombando também na Globo naquela época. Foi curioso, Rabelo, porque eu cheguei aqui no Rio na metade de 87, fiz a novela da Manchete, chamada Helena, e aí fui fazer cadastro na TV Globo, ali, como todo mundo. A gente levava foto, currículo datilografado. Levava o composite. O composite, uma fita VHS com algumas cenas e tal. E aí, quando você preenche os seus dados no computador, as línguas que você fala, eu falei, eu trabalhava como professor de inglês antes de trabalhar como ator e fiz 3 anos de alemão. Então, eu tenho, enfim, um alemão minimamente fluente e tal. O que aconteceu? Tinha uma novela na época chamada Mandala. Mandala, que era a Vera Fischer, que fazia a protagonista. Estava lá o Nuno Leal Maia. Minha deusa. Foi um sucesso estrondoso essa novela. Felipe Camargo ali começando. Exato. E eles precisavam de um personagem que ia entrar no meio da novela e esse personagem era um moleque drogadito que morava na Alemanha, que seria teoricamente um meio-irmão do Felipe Camargo. Cara, eu lembro. Filho da Jocasta, da Vera Fischer. Então eles foram no computador. Algum ator por volta de 25 anos que saiba alemão. Tinha eu. Só você. Você sabe alemão? Eu falava. Hoje em dia não falo mais, porque isso era 1981 que eu fiz esse curso. 79, 80, 81. Eu ainda continuo entendendo alguma coisa. Até o Nuno Leal Maia brincou na época, e até hoje ele continua brincando comigo. Ele me apelidou de A Vida Que É Boa. Por quê? Porque ele fazia o bicheiro, Tony Carrado. Tony Carrado, minha deusa. Minha deusa. É um cara extraordinário. E aí, tinha uma hora que meu personagem ia lá numa boca de fumo para pegar uma cocaína, não sei o quê, e eu era quase assassinado. E ele, que era bicheiro, não, vou ativar os meus contatos para te tirar dessa encrenca. Aí eu cheguei, ele falou assim, toma cuidado, nascestes de novo, meu garoto. Eu falei, wiedergeboren. Wiedergeboren é nascido de novo. Wieder, de novo, geboren, nascido. Aí ele, a vida que é boa mesmo. A vida que é boa, meu querido. A vida que é boa. Resultado, até hoje, eu encontro com o Nuno, a gente trabalhou há pouco tempo junto de novo. E aí, vida que é boa, como é que é e tal? Cadê o Nuno, cara? Cadê o Nuno? Eu tenho saudade do Nuno. Tá em Santos, né? Eu não sei onde é que ele tá agora, mas eu fiz com ele há pouco tempo uma série chamada Chuteira Preta, com direção do Paulo Nascimento, e ele fazia um personagem muito legal, um professor de futebol. Um professor de futebol, e o Nuno sempre foi um cara boleiro. Jogava bola com a gente lá no Caxinguelê. Chegou até a ser técnico de futebol, né? Eu lembro de um time aí. Jogava com a gente lá no Caxinguelê. Exato. E ele, além de tudo, ele é uma pessoa adorável e ele lembra das coisas assim. Até hoje, a gente se encontrou nessas gravações e vida que é boa, vem cá, não sei o que, ele lembra. Parceiro do Mário Gomes, Então, a gente, assim, na época, as expressões que eu falava em alemão, ele sempre arredondava para alguma galhofa, alguma piada e tal. Não, ele falava assim, tu tá maluco, rapaz, tu tem minhoca na cabeça. E aí tem uma expressão em alemão que é Affe auf dem Hut, que é macaquinhos no sótão. A pessoa é louca, né? Aí ele, isso mesmo, Rauf in die Ruf, é o cachorro, né? Ele imitava o cachorro. Fala alemão mesmo, né, cara? Não, eu entendo alguma coisa, lembro. Como é que é assim, Sérgio Malandro, o rei do glu-glu? Como é que seria? Sérgio Malandro. O rei do glu-glu, como é que seria? O rei do glu-glu, agora tu me pegou. Glu-gluen, rei. Como é que é 7-1 em alemão? 7-1, porra. 7-1. A gente perdeu de 7-1. 7-1, né? Porra, aquela foi braba, hein? Magoou. 7-1 em Aquilo alemão. magoou. Como é que é 7-1 em alemão? Como é que é? 7 é 7, 1 é 1, né? Então, eu acho que é 7-1, 7-1. Acho que é nach. Se não me engano, posso estar... Os alemães aí me perdoem se eu esqueci, porque é uma coisa que eu estudei em 81. Mas por que você fala alemão? Você estudou ou você então, não, é porque eu fiz letras na faculdade, eu sou formado em letras, né? Português, inglês, alemão e literatura. E alemão era minha segunda língua. Então, em inglês, que era a primeira, eu estudei bastante. Eu fui morar na Inglaterra, eu fiz proficiência em Michigan, em Cambridge, para dar aula de inglês. Mas alemão, que era uma segunda língua, eu estudei menos, estudei uns 3 anos. Isso foi 79, 80, 81. Então, hoje em dia, eu esqueci 90% das coisas. Mas eu ainda sou capaz de entender alguma coisa, ler, eu consigo
ler alguma coisa num jornal. Tu é estudioso, né? Tu é daqueles cara que ficava na primeira fileira, Sim, CDF, mas eu fui eu fui mudando de cadeira. Tirava primeiro, tu é daquele Foi indo pra CDF. trás. Porque o Rabelo... Tu era CDF, Rabelo? Porra nenhuma, nada. Porque eu era da turma lá eu ficava sempre... Eu sempre precisava de 4, tirava 4. Precisava de 5, tirava 5. Eu era igual. Eu passava mais 6. Você é daquele que... Você tem pinta de ter sido estudioso Então, demais, bicho. isso foi uma história... Isso é legal, cara. Isso foi uma história maluca, porque no meu tempo de escola, primeiro grau, segundo grau, eu era um bom aluno. Você estava lá na frente, tirava ótimas notas, aí eu fiz vestibular para engenharia mecânica. Pô, nada a ver contigo, né? Eu achava que tinha, né? Então eu entrei na faculdade e falei, bom, sempre tirei boas notas, não tem por que ser diferente. Aí me fudi, porque eu comecei a tirar péssimas notas, meu rendimento era péssimo, eu era um estudante medíocre. Aí, de repente, eu que estava na primeira fila, fui para a segunda, terceira, quinta, oitava, última, né? Até que eu fiquei durante 4 anos fazendo engenharia, falei assim, não dá, eu odeio isso não é para mim, mas eu demorei tempo para... 4 anos, 4 anos, estudando 2 anos de engenharia mecânica e 2 anos de engenharia de Minas. Até que chegou uma hora que eu falei, é impossível. Mas aí nessa época eu já tinha começado a fazer teatro. Pô, aí você virou esse grande Por que ator. que você começou? Qual foi? Porque foi uma história... nessa época, em 81, eu estava saindo... Estava na faculdade de engenharia de Minas ainda. E aí encontrei com uma menina, uma amiga minha, na rua, que eu achava mal gata. Falei, onde é que você está indo? Ah, estou indo para o ensaio. Ela era bailarina. Eu falei, mas você está ensaiando dança? Não, agora estou ensaiando teatro. Quer ir assistir o ensaio? Eu falei, claro. Estou muito interessado em assistir teatro. Mulher é fogo. Eu comecei assim também. Então. Motivação é tudo Mulher nessa é fogo, vida, né? Meu irmão, mulher muda a vida de um homem. Mas às vezes muda pro bem. Muda pro bem. Aí eu fui assistir o ensaio dela e era uma montagem de um espetáculo chamado Mahatsad, dirigido pelo Néstor Monastério, lá em Porto Alegre, início de 81. E eu fui assistir aquele ensaio, achei o máximo. Aí terminou o ensaio, eu voltei no dia seguinte. Eu estava dividido, eu estava interessado nela e comecei a ficar interessado pela peça. Resultado, nunca aconteceu nada entre eu e ela, mas aí o diretor falou assim, a gente está precisando de figuração na peça, não quer entrar para fazer figuração? Eu falei, claro! E aí fui fazer figuração na peça, fiquei um ano trabalhando com isso. Mecânico, tu foi para ator. Para fazer figuração na peça. Figuração na peça. Primeiro por causa de uma menina, tu vê. Eu acho que mulher é uma coisa muito importante na vida do ser humano. Mas é além da mulher, o Serginho, eu acho que tem uma coisa assim, aquilo que é para acontecer tem uma força incrível. Então, as coisas que... Porque a gente, às vezes, quer uma coisa, mas pensa que quer outra. E tem um espaço aqui entre a cabeça da gente e o coração que, às vezes, é difícil eles se comunicarem. E, às vezes, aquilo que teu coração manda é como se existisse um complô de forças invisíveis que você não tem a capacidade de se dar conta. Aquilo que a gente chama de destino, na verdade, é aquilo que você quer, mas não sabe que quer, não aceita. É inconsciente. É o inconsciente que vai criando situações até que, de repente, você está no lugar... Que é o teu caminho. Que é o teu caminho. E aí, eu larguei a engenharia para fazer letras. E aí, me formei professor de português, inglês, etc., e comecei a trabalhar como ator. E muitos anos depois, quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, aí sim que eu fiz o mestrado na Unirio, o mestrado aí em teatro, aí sim, e eu escrevi uma tese sobre o uso da capoeira na preparação corporal de atores. Eu joguei capoeira durante 40 anos. Você é bom de capoeira, né? Hoje em dia não mais, né? Eu fiz capoeira com o mestre Preguiça e o mestre Gato. Então, conheço ambos. Conhece os dois? Conheço. Estão vivos eles ainda? Eu acredito que sim. O mestre Preguiça me deu uma benção assim de batizado, né? E que benção, né? Me deu uma benção. Eu fiz um pouquinho. Meu mestre é o Garrincha. Aqui no Rio eu passei por vários mestres, o Camisa, o Peixinho, até que eu fui no pessoal da Senzala, que é o mestre Garrincha, que ele foi o meu mestre aqui. Mas eu comecei antes, em Porto Alegre, com o pessoal da Muzenza, depois eu fui para São Paulo, joguei com Brasília, com Suassuna, com aquela galera lá dos anos... O Beto Simas é o nosso mestre... Sim. É o... Beto Simas, Mestre Boneco. Mestre Boneco, eu já joguei com ele. Eu fiz uma peça com ele e com os filhos dele, chamado Romeu na Roda. É bem bacana, eu contei com ele no é verdade, com os meninos, né? Com os meninos. E a gente jogava capoeira. O meu personagem jogava capoeira. Com os Simas lá, os meninos, Rodrigo Simas, os irmãos todos. Os irmãos todos. E todo mundo jogando capoeira. E eu joguei até ano passado, antes do meu acidente.
Agora eu tô mancando. Tem São Bento Grande, São Bento Pequeno, Angola, Iuna, Cavalaria, Santa Maria. É maravilhoso, o universo da capoeira é riquíssimo. Capoeira é lindo, pô. E eu usei toda essa trajetória na capoeira para escrever uma tese explicando e defendendo e exemplificando o porquê que a capoeira pode ser útil no processo de preparação do ator. Por quê? Porque a capoeira ela trabalha com a contracenação no sentido de que você não bloqueia um golpe. O teu parceiro que está jogando com você, ele te dá, sei lá, uma armada. Em vez de você bloquear a armada, não. Você aceita a armada e cria uma meia-lua, por exemplo, em cima. Então é um diálogo de improvisação física. Corporal, né?